Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como estabelecer uma comunicação eficiente num contexto onde você tenha muito contato com alguém e que, em vez de ajudar, esse contato quase que em excesso atrapalha. Esse vídeo surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma cliente minha num processo de coaching, eu agradeço muito ela. Nós falávamos sobre a relação matrimonial, sobre como o momento de recolhimento que muita gente está vivendo nesse início, mês de março de 2020, mas que pode acontecer em qualquer outro contexto de trabalho ou em qualquer outra situação, mas que está fazendo com que muitas pessoas passem a ficar dias e dias e dias juntas, por exemplo, marido e mulher, num mesmo lugar, numa mesma casa, trabalhando, convivendo, cuidando da casa, o quanto isso às vezes gera mais ruídos na comunicação do que ajuda. Então, bora falar um pouco sobre algumas dessas questões e como a gente evitar os ruídos. Quando um casal tem muito contato, por exemplo, num período de férias, ou quando, por exemplo, duas pessoas têm que trabalhar muito próximas num projeto, a quantidade de horas juntos, ela aumenta, mas às vezes aumenta também a possibilidade de ruídos e de conflitos. Até porque, muitas vezes os pequenos ruídos vão se acumulando e eu não falo na hora, e eu não digo, e aí dá uma briga aqui, aí dá uma discordância ali, depois a gente vê isso. Só que como a gente está muito junto, e por exemplo, nesse momento de recolhimento estamos todos muito juntos, vai aumentando a quantidade de situações de desconforto, aumentando, até que às vezes acontece um rompimento ou um confronto muito grande. E isso só acontece porque aqueles conflitos surgiram por falta de uma definição clara da premissa da comunicação. Então nós vamos falar muito hoje sobre a importância de definirmos com clareza qual é a premissa daquele contato, daquela comunicação que eu vou fazer com alguém. Primeira coisa para a gente lembrar, nem casais, muito menos colegas de trabalho, ninguém tem telepatia. Eu não sei o que se passa na cabeça do outro. Além disso, as pessoas naturalmente têm perfis diferentes. Mesmo que nós sejamos parecidos em termos de personalidade, de modelo mental, na imensa maioria das vezes, pessoas que vão trabalhar muito próximas ou casais que vão conviver durante muito tempo, eles não cresceram na mesma família. Além da gente ter uma natural diferença em termos de modelo mental e de personalidade, a gente tem também exemplos, valores, crenças muito diferentes. Imagina isso convivendo no mesmo ambiente diariamente, com muita constância. Inclusive tem uma piada que eu ouvi recentemente que eu acho que ilustra bem um pouco disso que a gente está falando às avessas. Diz que dois cônjuges, um casal, passaram a ter que conviver muito durante esse período de quarentena e um deles ligou para um amigo, para uma amiga, depois de cerca de 4 dias e gravou a seguinte mensagem: rapaz, menina, vou te dizer uma coisa, hein? Já faz uns 4 dias que eu tô aqui com meu cônjuge e tô tendo que conversar bastante com ele, enfim, com ela. E vou te falar, sabe que depois de uns 4 dias conversando bastante com ele e com ela, até que ele é legalzinho, até que ela é legalzinha? Essa é uma piada às avessas, porque no final das contas o que tá acontecendo muito é que as pessoas estão, ao tentarem se comunicar umas com as outras e estarem muito juntas, elas estão se espinhando porque estão tendo quebras de expectativa na hora de se comunicar e de receber aquilo que elas gostariam a partir dessa comunicação. Por quê? Porque a premissa não está muito clara nessa comunicação. Então, o que é muito importante numa relação entre um casal ou entre duas pessoas que vão conviver muito juntas na hora da comunicação? Deixar bem claro qual é a minha expectativa, qual é a premissa, o motivo pelo qual iremos ter aquele contato. E eu vou dividir aqui em 3 grandes premissas, 3 grandes contextos que esta comunicação pode estar estabelecida. Contexto número 1. Eu apenas quero desabafar com uma outra pessoa, eu apenas quero informar uma outra pessoa de algo. Eu não quero ter que decidir nada com isso, eu não quero a opinião da pessoa, eu quero apenas falar para alguém. Nesse cenário é muito importante que eu deixe claro isso,
que eu deixe bem claro que é um momento de desabafo. Se eu conseguir deixar claro isso para o meu interlocutor, agora vem o papel dele, que é apenas escutar quem está desabafando. No momento onde eu estou desabafando, eu não quero o julgamento do outro. Então, se eu estou desabafando com o meu companheiro, com a minha companheira, com um colega, poxa, meu volume de trabalho está muito grande, eu não estou aguentando mais, e eu avisei, eu dei a premissa, preciso desabafar. Caso o outro que está escutando comece, mas você também nunca põe limites no seu chefe, opa, não é hora de fazer isso. O indivíduo que vai falar disse que precisava desabafar, o indivíduo que vai ouvir apenas ouve de boca fechada, não julga, não emite opinião. Agora sim, vamos falar de um segundo contexto, de uma segunda premissa, que é o pedir a opinião do outro. Mas pedir a opinião do outro, deixando claro que quem vai decidir sou eu que estou pedindo a opinião. Eu não estou pedindo para o outro decidir por mim. Eu estou pedindo para ele contribuir com o ponto de vista dele para que eu some este ponto de vista dele. Há outros pontos de vista, o que eu mesmo penso, coisas que eu li e depois eu tome uma decisão. Por que é importante posicionar as pessoas disso? Para que quem vai emitir a opinião possa gerenciar a sua própria expectativa. Porque uma vez que você pede a minha opinião e eu dou a minha opinião, é natural que eu espere, até por um certo ego, por uma certa vaidade, é natural, não é necessariamente benéfico, que eu espere que você leve em consideração o que eu falei. E muitas vezes eu dou a minha opinião, mas o outro não concorda com a minha opinião. Ou naquele primeiro momento que ele escuta, ele concorda, mas na hora de tomar decisão, ele opta por outro caminho. Ele estava apenas pedindo a minha opinião? Então eu dou a minha opinião, mas eu não crio a expectativa de que a pessoa irá fazer do jeito que eu falei. E se isso está combinado antes, as expectativas estão bem gerenciadas, não há frustração nem para um lado nem para o outro. Mas agora, você imagina quando não está clara essa premissa, eu comento alguma coisa, peço a opinião do outro, mas não deixo muito claro que eu é que vou tomar a decisão, então, portanto, parece que o outro também vai se envolver, aí o outro se envolve emocionalmente com o meu problema, mas depois eu descarto o que ele falou. Isso pode gerar uma frustração. E a gente pode até argumentar e dizer, mas eu nunca falei que eu ia fazer do jeito que ele falou. Ok, você nunca pode ter dito isso. Mas então vamos fazer o seguinte, diga exatamente qual é a premissa, qual é o contexto. Tenho uma questão para resolver, eu preciso tomar uma decisão, mas eu quero escutar a sua opinião. Depois eu vou ver qual caminho eu vou seguir. Ótimo, comunicação clara, expectativas gerenciadas, conflitos significativamente reduzidos. Terceiro e último grande contexto, a última premissa que eu acho importante se estabelecer numa comunicação, uma terceira possibilidade, seria quando temos que tomar uma decisão juntos. O casal precisa tomar uma decisão sobre os filhos, sobre a casa, sobre uma viagem, ou os dois colegas têm que tomar uma decisão sobre uma viagem que vão fazer juntos ou um projeto que eles estão executando na empresa, e aí sim a opinião dos dois precisa ser colocada na mesa, porque a decisão não é de um ou de outro, a decisão terá que ser do conjunto, do par ali, daquele grupo que se formou na presença daquelas pessoas. Agora sim, quando o indivíduo que comunica e me avisou antes que a premissa é vamos tomar uma decisão juntos, vou te falar o que eu penso inicialmente, este indivíduo agora também tem que estar preparado para ter a sua opinião julgada, questionada, muitas vezes até não considerada no sentido de opa, peraí, acho que não é por aí. Acho que você está equivocado, porque agora sim estamos num debate. E por que é importante deixar isso claro? Porque a decisão vai ter que ser tomada entre os dois. E se não houver consenso, é bom que os dois saibam que se um dos dois decidir sozinho, está ferindo o combinado com o outro. Mas também, se não houver consenso, nenhuma decisão é tomada, as coisas não andam. Mas nesse terceiro cenário está claro que agora sim nós temos que conflitar, agora sim a sua opinião precisa ser colocada de maneira veemente, agora sim aquele que escuta depois pode ir contra, pode muitas vezes até exigir que seja considerado. Por quê? Porque a decisão é nossa e não mais de um único indivíduo e também não é uma situação de desabafo. Eu espero que com essas três alternativas, com a contextualização desses três cenários, dessas três premissas
e com cada um de nós deixando claro o que espera do nosso interlocutor quando a gente vai se comunicar com ele. Eu espero apenas que você me escute porque eu estou desabafando. Eu espero que você me dê a sua opinião, mas sou eu que vou decidir no final das contas. Ou eu espero que você dê a sua opinião e que a gente converse, que a gente discuta porque decidiremos juntos. Quando a gente deixa esse contexto bem claro, fica mais fácil do outro também se posicionar. E nesse cenário, eu também lembro de uma frase dita por um filósofo romano chamado Sêneca, dita há mais de 2000 anos atrás, que diz que para o barco que não sabe onde vai, nenhum vento é favorável. Eu acho que isso também se aplica à comunicação. Para quem não deixa claro o que quer com aquela comunicação, não dá para depois reclamar de nenhum desdobramento, porque o outro não tem telepatia, não sabe o que se passa no meu coração, no meu desejo, nas minhas expectativas, logo fica quase impossível ele corresponder. Então, se você só queria desabafar, mas não deixou isso claro, e o outro começou a dizer, mas você também tem que pôr limites, etc. e tal, não fique bravo com isso. Você avisou ele que era só para ele escutar? Você avisou ela que era só para ela te escutar? E assim vai valer para todas as outras premissas. Nos vemos num próximo vídeo. Até já! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!